Algumas descobertas arqueológicas já conseguiram mudar a compreensão histórica da humanidade. E nos dias de hoje não são poucas as descobertas da arqueologia que ainda surpreendem os pesquisadores. No vídeo de hoje você vai conhecer algumas descobertas incríveis da arqueologia e vai descobrir um templo perdido de mais de 4.500 anos no Egito. Mas antes de assistir a este vídeo, já vai deixando aqui o teu like, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho de notificações, nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. E não esquece de deixar teu comentário no final do vídeo. A civilização egípcia possui algumas das histórias mais marcantes da humanidade. Por isso é um dos locais mais vislumbrados por cientistas e arqueólogos que buscam por novas descobertas. Recentemente, o Ministério da Educação e Ciência da Polônia revelou a descoberta de centenas de artefatos na cidade de Dir el-Bahri, no Egito. Os artefatos datam de quase 3.500 anos e, em sua grande maioria, apontam para o período do Novo Império, que ocorreu entre os anos de 1580 e 525 a.C. Os arqueólogos encontraram relíquias extremamente antigas e valiosas, como equipamentos para a construção de tumbas do Império Médio e também túmulos e vasos identificados por figuras de divindades. Com essa descoberta, os arqueólogos defendem que muitos dos artefatos encontrados foram colocados no túmulo como oferenda para a deusa egípcia Hathor, que é considerada a mãe divina dos faraós. Um dos achados mais interessantes são as estatuetas de vacas e de figuras femininas nesse túmulo. De acordo com a história, sabemos que a deusa era comumente apresentada como uma vaca ou como uma mulher com as orelhas de uma vaca. De acordo com o arqueólogo Patrick Chudzik, as oferendas foram feitas pela população local pedindo ajuda à deusa. As pesquisas também revelaram que o túmulo encontrado com mais de 15 metros de comprimento provavelmente era alvo de ladrões na antiguidade e estava ligado ao faraó Mentuhotep II. O templo encontrado se refere ao faraó da 18ª dinastia egípcia e vem sendo estudado e explorado pelos especialistas do Centro de Arqueologia do Mediterrâneo da Universidade de Varsóvia desde o ano de 1961. Por isso, os achados arqueológicos acabaram sendo motivo de grande comemoração. A partir de agora, os arqueólogos possuem o objetivo de reconstruir esse lugar e de documentar todos os objetos e os apontamentos históricos encontrados. Logo no início de 2022, um misterioso cemitério com cerca de 3.000 anos de idade foi descoberto na vila de Shaojiapeng, em Anyang, na província central de Henan, na China. Esse local foi descoberto recentemente por alguns especialistas do Instituto de Descobertas Culturais e Arqueológicas da China. Com cerca de 2 anos de trabalho, os arqueólogos encontraram cerca de 18 fundações de edifícios, 24 tumbas, 4 fossas repletas de restos mortais de cavalos e de 6 carruagens, além de vários artefatos de bronze, jade e pedras. Além de tudo isso que foi encontrado, os arqueólogos também acharam restos dos cavaleiros, que utilizavam chapéus com guirlandas de conchas, e até mesmo na cabeça de alguns cavalos foram encontradas joias de ouro e armações de bronze. Além de tudo isso que foi encontrado, os arqueólogos também acharam restos dos cavaleiros, que utilizavam chapéus com guirlandas de conchas, e até mesmo na cabeça de alguns cavalos foram encontradas joias de ouro e armações de bronze. De acordo com o diretor do instituto, trata-se de um achado extremamente raro entre as antigas descobertas da província, que reflete mais do que tudo o seu status extraordinário e o poder dos antigos proprietários desse lugar. Os pesquisadores revelaram que ainda há outros mistérios a serem estudados nessa região. Um deles se refere à descoberta do real status social do clã da família real. Sabemos que nem todas as pessoas teriam coragem de conhecer um local como este, pois cemitérios podem ser locais desconfortáveis até mesmo para você que é um curioso. Mas uma coisa é fato: a própria descoberta vai surpreendê-lo.
Uma enorme pilha de ossos de animais, provavelmente acumulados por hienas nos últimos 7.000 anos, foi descoberta por arqueólogos no noroeste da Arábia Saudita. Os ossos foram encontrados numa extensa rede de túneis formados por atividade vulcânica. As imagens impressionam e foram publicadas recentemente num artigo da revista científica Archaeological and Anthropological. Mas de quem eram esses ossos? E por que eles estariam escondidos no fundo dessa caverna? Segundo o autor principal do estudo, Matthew Stewart, os ossos são obras da hiena riscada, e este animal é conhecido por ser um acumulador de ossos. Não é incrível? Elas possuem o hábito de transportar os ossos para suas tocas para serem consumidos, armazenados ou até mesmo para alimentar os seus filhotes. Para você ter uma ideia, os pesquisadores estão investigando esta caverna desde 2007, mas só se aventuraram em suas profundezas há poucos meses. Com o estudo, a equipe analisou mais de 1.900 ossos que foram recuperados nesse lugar e chegou à conclusão que eles tinham entre 439 e 6.839 anos. O estudo visa se aprofundar a respeito da migração humana e animal na Península Arábica. Mas diante das altas temperaturas que podem danificar os ossos, os cientistas confessaram que se surpreenderam ao encontrar materiais tão bem preservados até hoje, e ainda afirmaram que esta descoberta é só o início de muitos outros mistérios desta região. Uma escavação realizada pela Universidade de Nápoles e pela Academia Polonesa de Ciências encontrou ruínas que arqueólogos sugerem ser dos templos do Sol perdidos no Egito. A construção tem uma precisão de corte impressionante, o que torna difícil para os arqueólogos explicarem como tudo isso foi feito. De acordo com os cientistas, os templos encontrados possuem pelo menos 4.500 anos. Os antigos faraós da Quinta Dinastia construíram um total de 6 estruturas de templos, mas somente 2 foram encontradas pelos arqueólogos e uma delas foi datada de meados do século 25 a.C. O estudo revelou que as ruínas deste templo estavam sobre um outro templo, que foi construído para o rei Nil-Serra, que governou o Egito entre os anos de 2400 até 2370 a.C. Uma das crenças egípcias se baseava na ideia de que os templos do Sol estabeleciam os governantes como deuses na Terra. Já as pirâmides eram utilizados para garantir a posição de um rei como deus após a sua morte. Por isso, os pesquisadores descobriram que os faraós ergueram um templo solar para cada faraó da época. Além do templo de Nil-Serra, os arqueólogos também encontraram a estrutura de um templo solar dedicado a Userkaf, o primeiro rei da Quinta Dinastia egípcia. Mas apesar de todas estas descobertas, ainda não se sabe a qual faraó pertencia o Templo do Sol que foi encontrado há pouco tempo. O trabalho de um arqueólogo é extremamente minucioso, principalmente quando se trata do manuseio com materiais de lugares tão antigos. Nessas ruínas, os arqueólogos descobriram selos gravados com nomes de reis e, para a surpresa de muitos, encontraram também alguns jarros de cerveja em bom estado de conservação. Os pesquisadores chegaram à conclusão que o tipo de cerâmica encontrada era utilizada como ferramenta de oferenda aos deuses egípcios. A recente descoberta colocou luz sobre algumas teorias bem antigas. No final do século XIX, alguns pesquisadores já haviam encontrado no mesmo local um outro templo do Sol e este havia sido construído por Nil-Serra, um faraó egípcio que governou a partir de 2400 a.C. No entanto, a nova descoberta revelou que a estrutura encontrada pode ter sido construída em um templo anterior a esse que foi encontrado. As análises minuciosas revelaram que quando os arqueólogos escavaram esse lugar em 1898, não perceberam que o templo que eles encontraram havia sido construído em cima das ruínas de um outro templo. Segundo o professor Massimiliano Nuzzolo, assistente de egiptologia do Instituto Polonês de Ciências para Culturas Mediterrâneas e Orientais, as novas descobertas revelaram que esse templo que foi encontrado era, na verdade, anterior ao templo de Nil-Serra.
As informações que os cientistas tinham até agora apontavam que haviam ruínas abaixo do templo de pedra de Nilserre, mas de fato foi uma grande surpresa descobrir um templo ainda mais antigo do que este que havia sido descoberto. Será que o templo encontrado se tratava de um dos templos dedicados ao Deus do Sol? Tudo indica que sim. E se isso for confirmado pelos arqueólogos, esta será considerada uma das maiores descobertas da última década. Qual dessas descobertas mais te surpreendeu? Você teria coragem de visitar algum desses lugares? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários. E se você gosta de conteúdos como este, deixe o seu like e inscreva-se em nosso canal para ficar por dentro das novidades arqueológicas e misteriosas do nosso universo. Não esquece, clica no sininho de notificação e também nos siga na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Até o próximo vídeo do Mundo Desconhecido.